Ai, socorro. Não consigo pegar. Lidos de fevereiro. Fevereiro foi um mês incrível em geral, não só de leituras, mas em tudo, assim. Eu sinto que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Esse mês foi super divertido, teve carnaval, depois teve show do Bad Bunny. Eu tive muitas oportunidades legais, chegaram novas parcerias grandes e eu fico muito, muito, muito feliz com tudo que tá acontecendo, assim. Estamos quase batendo 10 mil seguidores no Instagram, inclusive, se você não me segue e quiser me ajudar a bater essa meta, quando a gente completar 10 mil seguidores, eu vou fazer um sorteio desses 4 livros aqui, sendo 3 deles capa dura. Tá valendo muito a pena, gente. A minha meta é bater 10 mil seguidores até dia 8 de março, que é Dia das Mulheres. Acho o mínimo, né, amores? Mas vamos lá falar das leituras de fevereiro, que foram 9. O primeiro que eu li foi Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que tem esse subtítulo É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essa aqui foi uma das melhores obras de ciência política que eu li nos últimos tempos. Aqui ele traça uma análise super detalhada e super atual para mostrar como o capitalismo ele molda não só a política e a economia, como a cultura, o imaginário e principalmente a nossa visão em relação ao futuro. Então, como os nossos hábitos e até mesmo o nosso tempo livre são totalmente contaminados pela lógica capitalista. Então, essa leitura aqui, ela me trouxe muitos insights interessantes. Eu sinto que, ao longo do tempo, eu vou revisitar esse livro. Eu gostei muito da forma didática como isso é passado. Eu acho que livros como esse têm que ser cada vez mais de fácil acesso, porque eu considero esse um tema extremamente importante. Depois disso, eu li Nihonjin, que tem essa capa, gente. Esse livro é um romance que conta a história e a trajetória de uma família de imigrantes japoneses no Brasil. E eu já comecei a ler esse livro com expectativas bem altas, porque ele é ganhador do Prêmio Jabuti, mas eu fui surpreendida positivamente pela sensibilidade dessa narrativa. Aqui, apesar de ser um livro bem curtinho, o autor trata de questões como conflitos entre gerações, formação de memória, de identidade e de pertencimento de pessoas que vieram de um país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, e de repente tem que se adaptar e se acostumar a viver no Brasil. E eu tenho um carinho muito especial por esse tema, porque eu estudei numa escola de imigrantes japoneses, então desde cedo eu tive muito contato com a cultura japonesa, e eu tenho muitos amigos e pessoas queridas que são filhos e netos de imigrantes japoneses. Então eu revisitei temas aqui que eu escutava muito na minha infância e pré-adolescência e que eu ainda não tinha maturidade suficiente para entender. Então eu recomendo muito, muito esse livro, que, na minha opinião, ele também é muito importante para a gente entender um pouco sobre a cultura do nosso país e a formação dele. Depois disso, eu comecei um projeto que eu já queria fazer há muito tempo, que é reler a saga Percy Jackson, que foi a saga que me tornou leitora. Eu sou apaixonada por mitologia grega e eu li isso aqui, estimo que há uns 10 anos. Eu não lembro exatamente quando que eu comecei a ler a saga, que é gigante, tem mais de 10 livros. Mas foi muito, muito legal e muito emocionante retornar para esse universo agora como adulta, né? E eu acho que a principal impressão que eu tive aqui é que, apesar de ser uma saga infanto-juvenil, ela super funciona para adultos, assim. Aqui a gente tem a mitologia tratada de uma forma super divertida e super criativa. A gente tem relacionamentos e amizades muito bem desenvolvidos. E principalmente agora que tem a adaptação da série, eu amei essa experiência. E eu recomendo pra todo mundo fazer esse exercício de se reconectar com coisas que você amava quando você tinha 12, 13 anos, porque é uma delícia. Eu senti que eu tava me reconectando comigo mesma. Não sei se fez sentido, mas na minha cabeça faz. Próxima leitura foi Antes de Partir, do Charlie Don Lee. Eu sou muito fã desse autor e eu conheço ele como um autor de thriller, suspense, serial killer, enfim. E aí eu peguei esse livro pensando que seria isso. Mas, na verdade, esse aqui é o primeiro e único livro do Charlie que não é de suspense. É um livro de romance com drama. E aqui tem uma pegada muito, muito espiritual. A gente tem uma história de uma mulher que perdeu o seu marido num acidente aéreo. E aí conta toda a história de luto, todo o processo dela retomar a vida dela, superar tudo isso que aconteceu e tentar entrar num novo relacionamento. Mas tem uma pegada muito espiritual que não combina muito com o que eu acredito. Eu sou uma pessoa bem cética nesse sentido, então não consegui me conectar com essa leitura, mas eu admito que foi total culpa minha de não ter lido pelo menos a sinopse. Mais importante frisar que a narrativa do Charlie aqui é tão boa quanto nos outros livros. São livros que eu sempre consigo ler muito rápido, porque eu fico muito interessada com o que vai acontecer. E aqui foi até engraçado, né, porque eu tava esperando um suspense, uma morte, entendeu? Alguma coisa, um fantasma, e no fim só tinha romance mesmo, mas não era o que eu tava querendo.
Depois disso, eu li Desidério, do Carlos Nejar. Esse livro aqui eu recebi da Pessoa Editora. Inclusive, esse livro faz parte do clube de assinatura deles. E eu tenho um cupom de 15% de desconto, Literanat15, para vocês assinarem também e garantirem essas edições que são lindíssimas. Olha isso. Tem mais detalhes também lá no meu Instagram. Esse livro conta a história de um cachorro que engoliu o livro Don Quixote e passa a acreditar que o Don Quixote está vivendo dentro dele. Então, é um livro bem filosófico e reflexivo, em que esse cachorro, que é o nosso protagonista, está vivendo uma crise existencial, tentando entender o que é cachorro e o que é ser humano, o que é animal e o que é ser humano. E ao longo dos capítulos, ele vai se tornando cada vez mais humano e cada vez menos cachorro. Então, é uma leitura super interessante, eu achei muito legal. Em alguns momentos fica um pouco cansativa, então eu sinto que esse livro não é para todo tipo de leitor. Ele vai funcionar muito melhor para quem gosta dessa leitura mais reflexiva e mais filosófica, mas eu achei super legal. E também é uma leitura rapidinha. Vocês podem ver que tem capítulos curtos e essa edição maravilhosa. Depois eu continuei com a releitura da saga Percy Jackson. Eu não sei muito o que falar sobre O Mar de Monstros. Esse livro eu lembrava bastante do que acontecia aqui, e eu tinha noção de que nas últimas páginas do livro aconteceu uma revelação que ia mudar todo o sentido da série. Então eu li esse livro muito num sentimento de ansiedade mesmo, porque eu já sabia o que ia acontecer. E é um livro super legal, aqui as histórias e a missão deles é super divertida. Mas eu gosto muito do livro que vem depois desse, que é Maldição do Titã, que eu tô lendo agora, inclusive. Depois disso, eu fui ler Contos Fluminenses, do Machado de Assis. Esse aqui foi meu primeiro contato com contos do Machado. Sim, gente. Mico total, juro, aviso. Mas eu amei essa experiência. Não é à toa que ele é considerado o maior cronista de todos os tempos. Aqui, mesmo em narrativas curtas, a gente percebe que o jeito afiado e o humor sarcástico com crítica social do Machado continua prevalecendo. E esse é um estilo que é só dele, ninguém nunca vai conseguir substituir. Inclusive, acho que essa obra aqui é uma ótima porta de entrada para quem nunca leu Machado. Depois disso, temos o que, até o momento, é o romance do ano, da nossa parceira editora Arqueiro, Até o Fim do Verão, da Hebe Jimenez. Esse aqui é o meu primeiro contato com essa autora e, gente, eu amei muito. Essa história é muito divertida. Basicamente, é sobre um cara que ele é muito azarado no amor. É assim, ele se relaciona com uma pessoa por, sei lá, um mês, e eles terminam e aquela pessoa logo em seguida encontra a alma gêmea dela. Quem nunca passou por isso, né, amores? Mas no caso dele é toda vez. E aí ele resolve fazer um desabafo lá na internet e uma diva que passa pela mesma coisa resolve responder. E aí vocês já sabem o que acontece. Ai, gente, esse casal é muito fofo. Eu fico muito triste quando eu me apego muito a um casal e a uma história de amor. E aí o livro acaba, gente, eu acho um absurdo quando isso acontece. Mas enfim, aqui o que eu achei mais legal é que, além do romance, da história de amor, a gente tem um desenvolvimento muito bom dos personagens. Então não é só a história ali do casal. A gente acompanha a vida dos protagonistas, tudo o que acontece, a dinâmica familiar, as amizades. Inclusive, esse é um livro que ensina muito o poder das amizades, principalmente para pessoas que vêm de famílias disfuncionais e que encontram nos seus amigos as verdadeiras famílias. Então, aqui na amizade da protagonista com a melhor amiga dela, eu me identifiquei muito com a minha amizade com as minhas amigas. E pode parecer que é um romance besta, mas eu tirei muito aprendizado dessa leitura aqui. Adorei. Leiam imediatamente. Por fim, mas não menos importante, eu li Laços de Sangue, do Jonesbo. Esse aqui é um lançamento da editora Record, que também é nossa parceira, e eles me enviaram esse mês. Eu nunca tinha lido nada desse autor, e eu me surpreendi muito mesmo. Assim, esse aqui é um thriller sobre dois irmãos, que eles são praticamente donos de uma pequena cidade na Noruega. Eles comandam tudo ali, todos os principais estabelecimentos e empresas ali, eles que mandam. E é um livro cheio de segredo, suspense, assassinato, corrupção. São temas muito interessantes e ele escreve de uma forma que é impossível parar de ler. Parece que existe uma tensão e um suspense eminente em todas as páginas. Então, até você chegar no final, você não sossega. Então, eu recomendo muito, queria agradecer a Record por essa parceria. E foram essas minhas leituras. Não vou pegar de novo porque tá muito pesado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de todos esses livros, os meus cupons. E queria que vocês deixassem nos comentários quais livros vocês leram em fevereiro, quais que vocês gostaram mais. Nos vemos de novo nos lidos de março.